Olá, meu nome é Eduardo Bertero, sou médico urologista e andrologista, atuando na área específica aí de saúde sexual masculina, mais aprofundado na área de reconstrução peniana, reconstrução genital, cirurgias de deformidade peniana e cirurgia de prótese. Tá? Muito bem-vindo ao meu canal, se você não me conhece ainda. Dá o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com algum amigo. E também nos siga lá no Instagram, que é uma outra mídia bastante aí interativa e interessante. Bem, hoje eu resolvi trazer aqui uma conversa com vocês sobre uma crendice que seria o uso de inibidores de fosfodiesterase, que nada mais são do que as moléculas orais, os comprimidos orais para a disfunção erétil. A crendice é que esses medicamentos fazem mal ao coração. Então, eu estou trazendo aqui de primeira mão um artigo, isso aqui que eu vou falar hoje é baseado em um artigo científico publicado em uma revista americana, tá? Mais especificamente o Journal of Sexual Medicine, traduzindo Jornal de Medicina Sexual, volume número 20 de 2023, tá? Então, quem se interessar, é só colocar no Google aí que você vai achar esse artigo aí. O artigo basicamente relata o seguinte: ele estudou prontuários de homens lá nos Estados Unidos, prontuário de homens que foram expostos aos medicamentos orais, seja tadalafila, sildenafila, vardenafila e uma outra molécula que existe lá e aqui não existe. Esses pacientes foram expostos a esses medicamentos para tratar a disfunção erétil e o número de homens expostos foi mais de 24 mil homens. E ele comparou, os autores compararam com homens que não haviam sido tratados com esses comprimidos, que foram, perdão, 48 mil homens. Então, comparou 24 mil homens que usaram os medicamentos contra 48 mil que não usaram. E aí foram ver o que aconteceu com o sistema cardiovascular dessa população. Então vamos lá, quais foram os resultados desse artigo, né, dessa comparação? Então, basicamente dois resultados. Resultado número um mostrou que o grupo que foi exposto, que tomou a medicação, teve uma redução de evento cardiovascular em 13% quando comparado ao grupo que não tomou nada, tá? Quando eu falo em evento cardiovascular, eu estou falando em revascularização do miocárdio, a famosa cirurgia de ponte de Safena. Eu estou falando de insuficiência cardíaca, estou falando de angina, de dor no peito e também estou falando de mortalidade cardiovascular. Então, relembrando, quem usou o medicamento, tadalafila, sildenafila, teve uma redução em 13% do risco de evento cardiovascular, tá? Só lembrando a vocês aqui que eu já tenho outro vídeo falando de tadalafila e sildenafila, que está aqui esse vídeo, vocês podem entrar lá, também é um vídeo bastante visualizado, bastante popular, porque traz muita coisa interessante sobre essas moléculas. Haja vista que eu participei das pesquisas lá atrás, então eu conheço muito bem esses medicamentos. Então, continuando aqui o estudo lá do Journal of Sexual Medicine, resultado número 2. Então, homens que usaram os inibidores de fosfodiesterase, homens que usaram as moléculas, tadalafila, sildenafila, nome comercial Cialis, nome comercial Viagra, tiveram 25% menor chance de morrer por qualquer causa. Isso é um dado muito forte quando comparado com um grupo que não tomou medicamento. Então, o que a gente conclui com esse estudo, que é um estudo grande, é um estudo que os prontuários foram levantados de 2016 até 2020, então são prontuários de vários bancos de dados lá nos Estados Unidos.
e chegou-se à conclusão realmente que essa molécula é protetora ao sistema cardiovascular. Então, assim, apagando uma imagem, uma crendice de que Viagra, Tadalafila faz mal ao coração, tá? Então, qual seria, por exemplo, o mecanismo de ação, o mecanismo pelo qual a tadalafila ou a sildenafila vai proteger o seu coração? Então, existem algumas hipóteses. Primeiro, pode diminuir a inflamação do vaso sanguíneo. Então, a gente sabe que a inflamação do vaso vai contribuir para uma doença vascular, vai acabar constringindo, fechando aquele vaso, aí levando a infarto, levando a formação de placas, de ateromas e mais algumas coisas por aí. O uso desses medicamentos, outra hipótese, também pode diminuir a rigidez do vaso sanguíneo, também diminuindo o dano ao vaso. Ele pode ter um efeito antiplaquetário, então isso também promove um fluxo sanguíneo muito mais livre de coágulos ou de placas. Então faria o efeito, por exemplo, da aspirina preventiva que muita gente toma para prevenir fenômenos aí cardiovasculares. E também existe a hipótese de que a tadalafila e a sildenafila são vasodilatadores, eles relaxam a musculatura do vaso sanguíneo, inclusive do pênis, claro, e com isso promove um melhor fluxo sanguíneo pelos vasos, diminuindo o risco de evento cardiovascular. Então, esse vídeo aqui está terminando, eu queria trazer esse vídeo para mostrar para vocês que a molécula sildenafila, vardenafila, tadalafila é muito segura. Claro, você precisa passar por um médico, ter uma prescrição médica. Existe contraindicação sim, vai lá no meu outro vídeo e veja lá. De qualquer maneira, eu acho que é um artigo muito interessante, muito recente e de larga escala. Então isso é muito bom. Não tem conflito de interesse, isso é bom a gente falar aqui. É um artigo que os autores negaram conflito de interesse com qualquer uma das indústrias que produzem esse produto. Então eu agradeço mais uma vez a contribuição de vocês, a fidelidade de vocês. E não se esqueça de curtir, de ativar o sininho, de se inscrever no canal e de nos seguir lá no Instagram, tá bom? Muito obrigado mais uma vez.